Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui. Tá gravando? Tá gravando. Esse é um jogado fora. Muito bem. Muito bem. Então vamos aí para mais um vídeo. Né? Do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal, Irã. Vou botar um cafezinho aqui, né? Porque hoje o assunto é interessante. É quase um prelúdio para o próximo. O próximo assunto ele vai vir derivado de um ensaio que eu estou escrevendo. Um ensaio sobre dissonância emocional, né? Dissonância emocional, transtornos depressivos. E eu devo abordar também dissonância cognitiva, porque eu já vou dar uma introdução, porque eu não sou professor, né? O intuito desse canal não é um tom professoral. Eita, acho que eu cheguei muito próximo. O intuito desse canal não é um intuito professoral. É realmente conversar, comentar sobre coisas assim minimamente relevantes, né? Então, se você acha que você vai ter algum tipo de formação nesse canal, que eu vou dar aqui um curso completo de história, eita, a palavra travou na boca, psicologia de alguma coisa, sei lá, não vou dar nenhuma formação não, até porque eu não sou nada para dar formação a ninguém. Eu só tento conversar de assuntos interessantes. E nesse ensaio que vai vir, né, que eu vou escrever e depois eu vou falar sobre ele aqui no canal, eu vou fazer uma correlação entre estresse crônico, né, exposição, né, ao estresse continuamente desde a tenra idade, né, desde a juventude, a relação disso com a má formação dos jovens, o desenvolvimento da dissonância emocional, o desenvolvimento de transtornos depressivos, o desenvolvimento, talvez até tanja um pouco de psicose, esquizofrenia, etc e tal, mas não me aprofundando, porque o intuito não é fazer uma dissertação de escopo psicoterapêutico, psicológico, não sei o que. É realmente algo mais reflexivo. Só que a gente acaba tendo que falar um pouco de psicologia, né? E como bem sabemos não, porque sou meio prepotente, né? Como se todo mundo fosse obrigado a saber disso. Mas uma exposição contínua ao estresse, desde mais novo, ele atrapalha o desenvolvimento do córtex pré-frontal, onde uma área do cérebro onde é muito responsável, né, pela tomada de decisões das pessoas, pela regulação emocional, né? Então, afetar isto desde cedo prejudica diretamente o desenvolvimento dessa parte do cérebro. Estudando um pouco sobre isso, eu até tenho uma teoria de que talvez o córtex pré-frontal de toda a população brasileira, principalmente hoje em dia, é subdesenvolvido. Ou tem uma lesão ali, quase crônica, né? Por quê? Porque desde mais novos somos acostumados com negligência, né? Negligência familiar, abandono, né? A gente é constantemente abandonado por pais, professores, patrão, patroa, amigos, etc e tal. E isso desenvolve um certo apego ansioso, né? Quando você lida frequentemente com perdas, né, você acaba desenvolvendo um apego ansioso, que é aquele apego que você sempre tem que estar se sentindo útil ou fazendo algo porque você tem medo daquilo ali acabar, daquele rompimento. E algumas pessoas, infelizmente, creem, se escoram na desculpa de você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, logo você não tem que se afetar pelo abandono, né?
E de fato, é uma verdade, você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho, né? Você sendo cristão, ateu, não importa. A realidade em que a gente é inserido tem isso como regra. Você nasceu sozinho, você vive as suas experiências de vida sozinho, né? Você não está ali dividindo o seu primeiro sexo, por exemplo, com a sua mãe. Você vai lá, faz o primeiro sexo, sua mãe está do lado observando. Não, foi meio mórbido o exemplo, mas outros também. Você não vai ter o seu primeiro encontro com o seu pai do lado te vendo, seus amigos vendo você ter o seu primeiro emprego, sabe? Tipo, fazendo as coisas, experimentando fazendo aquela experiência, aquele fenômeno. Não é compartilhável, né? Então a experiência humana com a realidade, ela é individual, né? Contudo, também faz da própria experiência humana você conviver com outros seres humanos, né? E não existe ser humano saudável que seja um ser humano completamente sozinho, né? Indo até para uma referência bíblica, teológica, religiosa, você vê ali em Gênesis que Deus cria, né, começa a fazer a criação dele, coloca Adão para administrar, né, uma criação que co-cria, que co-administra a criação juntamente ao Criador. E Deus percebe que Adão não faz bem a Adão ficar sozinho. Logo ele cria a mulher, né? E isso vai se complementando. A Eva complementa Adão, né? Se você perceber até, Eva não é feita do pé do Adão, não é feita da cabeça do Adão, ela é feita da costela, entendeu? Ela partilha lateralmente da responsabilidade de co-administrador da criação juntamente ao homem, com funções diferentes, obviamente. É interessante perceber isso. Mas, seguindo aqui, a negligência familiar, a negligência social de um indivíduo tem diversos derivativos, né, ruins. Então uma pessoa pode acabar desenvolvendo um apego evitativo, que é aquele apego que tipo a pessoa tem um apego com aquela situação, né? Isso acontece muito, por exemplo, em términos / divórcios, onde a pessoa ela quer se reconciliar de uma certa forma. Geralmente isso acontece com a mulher. Quer se reconciliar, mas ela não quer consertar as coisas, fazer o trabalho de formiguinha. Então ela não quer conversar sobre o assunto, ela não quer, por exemplo, reconhecer os próprios erros, ela não quer falar sobre os acontecimentos, sabe? Tem um apego evitativo. Então quando fala do assunto, ela se afasta ao assunto, né? Geralmente também isso acontece muito em... Como posso falar? Divórcio não. Também divórcio, mas no sentido de você ser o filho / filha, né? Então os seus pais se separam, né? Tentam se aproximar de você, mas você se afasta deles, né? Você não quer tocar no assunto, você não quer lembrar o divórcio, você não quer lembrar que seus pais não estão juntos. Isso é um apego evitativo. A negligência também pode, esse é mais ou menos o assunto, fazer com que a pessoa desenvolva uma certa dissonância cognitiva e dissonância emocional, que são coisas diferentes, né? Mas que se complementam. A dissonância emocional, ela parte do princípio de que você sente algo, você tem a emoção sentida, aquilo que você realmente sente dentro de si, a emoção, seja ela tristeza, alegria, tudo faz, mas você expressa através de atos, através da sua interação com o ambiente, você expressa outra emoção. Então, um exemplo bem fácil e clássico, que até é o que geralmente é mais estudado na psicologia,
nos estudos acerca da dissonância emocional, por exemplo, gente que trabalha com o público. Então, você está tendo um dia ruim, você está passando por um luto, você está passando por alguma coisa, mas você tem que sorrir e atender o cliente bem, ser simpático, né? E claro, você não vai desenvolver um transtorno, uma síndrome, uma patologia psicológica, porque você sorriu com o cliente num dia que você estava triste. A dissonância emocional, ela se transforma num problema a partir de uma exposição prolongada. E aí que tá. A gente volta para o princípio de que a formação de um brasileiro médio, ela basicamente passa sempre por negligência. Você é negligenciado pelos pais, você é negligenciado pelos professores, você é negligenciado pelos seus amigos, pela sua esposa, pelo seu marido. O brasileiro, ele constantemente percebe-se sozinho, né? E acontece muito, por exemplo, no Brasil, divórcios. Isso é um fato. Existem muitos divórcios acontecendo, não é só no Brasil, né? A modernidade como um todo gerou isso, né? Então, há muitos divórcios acontecendo. E no meio desses divórcios, né, nessas histórias invisíveis que se transformam só em números, né, de casamentos frustrados, porque na verdade o divórcio ele transcende isso, mas nessas pequenas realidades invisíveis, onde ninguém para prestar uma atenção, existe um acontecimento ali, um fenômeno micro, mas que se transforma macro ao longo do tempo na vida das pessoas. Ali por volta da pré-adolescência é onde você começa a passar por muitas disfunções hormonais, logo emocionais. Quando você é mais novo, você não tem regulação emocional. Isso é um fato. O seu córtex pré-frontal, cientificamente falando, ele não está desenvolvido, ele está se desenvolvendo. Então, os jovens são mais impulsivos, naturalmente mais raivosos, mais tristes, mais intensos em todas as emoções, porque eles não conseguem regular muito bem suas emoções. Então, naturalmente, tudo que o jovem sente, ele sente mais do que um adulto, né? Justamente porque ele não tem essa capacidade, essa habilidade de balizar com maestria, não tem perícia em balizar os seus sentimentos, né? Isso é completamente normal em qualquer situação, de qualquer jovem, de qualquer gênero, tá? Então, em qualquer época, o jovem ele é sempre mais impulsivo. Você pode voltar lá na Grécia Antiga, no ápice, no apogeu da civilização antiga, no apogeu da civilização medieval, no apogeu da civilização como um todo, na época mais santa até a época mais sórdida, mais mórbida, mais sangrenta. Em qualquer uma dessas épocas, o jovem continua sendo jovem. O jovem continua sendo aquele prelúdio da vida adulta, aquela promessa de vida adulta, onde você vai passar pelas suas primeiras experiências, o seu primeiro contato da vida. Geralmente é na idade jovem, né? É na adolescência barra juventude, juventude barra vida adulta também, que você experimenta seus primeiros lutos, suas primeiras desilusões, seus primeiros desgostos, né? E tudo isso é natural da vida, é inerente da vida, né? E quando isso acontece, o normal é você ter uma base, um lugar onde se apoiar, né? Parece frescura a gente vendo em filmes e séries aquele negócio do filho meio que se ferrando, a filha se ferrando e indo buscar consolo em sua casa, consolo com seus pais, com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, né? Só que isso é uma visão nossa. Isso é uma visão nossa, acostumados como animais a sermos soltos. Então o brasileiro ali na pré-adolescência barra adolescência,
Ele já vive como um bicho solto. Ele não tem casa para retornar. Ele pode ter literalmente, fisicamente, um teto para dormir, mas ele não se sente seguro. A maior parte dos jovens não se sente seguro para conversar com seus pais. Seus pais, eles não constroem um lar. Não existe lar no Brasil. Existe casa. Lar não existe. Porque a qualquer momento a mulher ela pode pirar e desistir de tudo aquilo ali e largar a família, largar todo mundo. Foda-se, eu vou viver uma nova vida. O cara também, ele pode simplesmente pensar assim: olha, eu arranjei um modelo de mulher mais nova, mais bonita, então dane-se a minha família, eu vou viver um novo romance. Tô nem aí com meu filho, tô nem aí pra minha mulher, caguei, eu tô com tesão, então vou transar com outra mulher, vou fazer outra família. É basicamente isso. Um bando de bicho solto que se come e vive assim. Logo, num ambiente como este, é normal que os jovens, que naturalmente e biologicamente são mais impulsivos, né, menos maduros no geral que os adultos, vão sofrer consequências mais graves. E justamente por sofrerem com essa negligência desde a tenra infância, eles desenvolvem mais cronicamente alguns transtornos. Então, se você perde o seu pai e você tem uns 30 anos, o sentimento e a maneira com que você trabalha aquele sentimento é totalmente diferente do que você perder seu pai quando você tem 15 anos. Né? É totalmente diferente o jeito que você trabalha as suas emoções, regula, o jeito com que você, né, lida com aquela situação. Claro que desgraças acontecem, coisas ruins acontecem. Isso aqui não é um vídeo de advocacia do diabo, sabe? Estou aqui querendo proteger os pobres, jovens, adolescentes e tudo mais. Não. Realmente uma coisa, é um vídeo de prelúdio ao ensaio, óbvio. O ensaio ele vai vir mais completo. Quando eu for falar do ensaio, ele vai ter mais referências, mais pontos importantes. Mas aonde eu quero chegar com isso? Existem duas realidades muito comuns, né, nesse ambiente que eu me referi. A primeira de todas é o abandono total, a negligência total do jovem. Então o jovem, ele se torna como se fosse... Existem três, na verdade, três realidades muito recorrentes no Brasil, no âmbito geral, que desenvolvem essa dissonância cognitiva e emocional, né, nos adolescentes, e o que isso gera também. A primeira é o abandono completo, por completo. Você é negligenciado o tempo todo o tempo, por todo mundo, e você cresce com dois nortes. Geralmente o primeiro, geralmente o mais comum, é o apego ansioso, a disfunção cognitiva, a dissonância cognitiva, onde você faz o que não quer para se sentir aceito num grupo. Então, por exemplo, eu não sou um garoto de beber, não sou um garoto de fumar, né? Gozado que eu falo isso logo depois de ter fumado um cigarro e acendendo outro, né? Eu não sou um garoto de beber, eu não sou um garoto de fumar, mas o grupinho da escola que me deu um pouquinho de bola, que me deu um pouquinho de atenção, atenção que eu nunca tive, eles bebem e fumam. Então logo eu tenho que beber e fumar, eu tenho que ouvir trap, eu tenho que, sei lá, fazer a fofoca do cicrano. Então o único ambiente que me acolheu minimamente, o acolhimento que eu deveria ter dos meus pais, né, ou dos meus responsáveis, avós, o único ambiente que me deu isso foi esse grupo aqui de pessoas, né, que fazem essas coisas. Logo, eu tenho que me habituar, eu tenho que me adaptar àquelas coisas que aquele grupo está fazendo. Porque outros grupos não me aceitaram, outros indivíduos não me acolheram. Então aí já começa essa dissonância cognitiva, que das ações. As suas ações, elas se transvestem para corroborar com as ações daquele grupo, para você ser acolhido. Acontece isso muito, por exemplo, na própria política. Você entra na esquerda, entra na direita, por exemplo, e tem a cartilha lá do que você deve ou não acreditar e fazer. Então, por exemplo, você entra num... Qual é o nome? É Soberana, acho que é Soberana. Tem lá a Soberana, você entra na Soberana, um monte de comunista
uns mais stalinistas, outros ali mais, né, leninistas. Você não pode simplesmente chegar num grupo como esse, assinar tudo que eles falam e depois, não, é que eu acredito num mercado mais liberal, que não sei o que. Não tem como, entendeu? Você vai ser expurgado do grupo, você vai ser considerado um monstro, um inimigo do grupo. Aí você vai ser abandonado novamente. E num ambiente onde você não tem amor de mãe, amor de pai, amor de seu ninguém, respeito, um ambiente saudável para você mesmo se desenvolver. Você não pode se desenvolver sozinho, né? Porque as pessoas vão te zoar, vão, né, constantemente te atacar. Na escola, geralmente pessoas um pouco acima da média ou pessoas superdotadas não se desenvolvem no Brasil. Na maioria das vezes elas só desenvolvem depressão. Depressão, ansiedade, complexos de identidade. Por quê? Porque elas se sentem completamente deslocadas, né, das outras pessoas. E geralmente elas sofrem com bullying, porque geralmente na escola, no ambiente escolar, se você sabe um pouquinho mais ou um pouquinho menos que alguém, você já é motivo de zoação. Se você tem um nariz um pouco maior, um pouco menor, qualquer coisa é motivo de zoação. Então, você já parte para esse norte, de ser uma pessoa completamente, assim, apegada ansiosamente a atenção que algum grupo seleto possa te dar. Esse é o apego ansioso. Também tem aquele apego evitativo. Então, por exemplo, também é uma dissonância cognitiva, porque você odeia, sei lá, trap, mas você vai ficar escutando trap porque aquele cara é legal, aquela garota é legal, e você tem que fazer aquilo para agradar. Não é tanto que você quer aquela atenção, mas você e tem medo de ser rejeitado de novo, mas tipo assim, é um certo comodismo, sabe? Tipo, cara, pra que eu vou jogar fora o único grupo que sabe com que eu ando? Eu não vou deixar de ouvir trap, mesmo não gostando, porque é como se eu estivesse jogando uma casa fora. É uma casa bagunçada, sem porta, sem nada, mas é uma casa, melhor do que nada. A pessoa olha pra trás e vê que compara o que ela não tinha com o que ela deu. A pessoa assim, eu comprei esse celular aqui. Pô, mas tu economizou R$100, teu celular não carrega direito, teu celular tá trincado. Mas pelo menos eu tenho um celular. Pô, mas se você tivesse economizado um pouquinho mais, você tinha comprado um celular decente. Não, mas eu tenho um celular, tá bom. Sabe, tipo, a pessoa, qualquer coisa pra pessoa tá bom. É esse comodismo. É o apego evitativo. A pessoa não quer se confrontar, sabe? A pessoa não quer confrontar os sentimentos internos acerca daquele grupo, acerca daquele modo de agir dela. Ela tem vergonha do que ela anda fazendo, mas ela vai evitar aquilo, confrontar aquilo, porque confrontar aquilo seria como confrontar a si mesmo. É confrontar a si mesmo. Porque você tem que frear-se e pensar, não, é isso que eu quero? Matar o meu eu para poder participar de um grupo. E tem o terceiro norte. Qual é o norte? É o desenvolvimento de dissonância emocional, que também pode estar nesses outros cenários que eu falei, com dissonância cognitiva, complementando, mas a dissonância emocional, ela tem essa particularidade de você, geralmente, é você guardar a sua tristeza e expressar a alegria, né? E ela está diretamente, facilmente você fazer uma coligação entre a dissonância emocional e transtornos depressivos, né? Quando você fica um longo período exposto, né, à dissonância emocional, você vai perdendo essa autenticidade. E a autenticidade, na visão da psicologia, você tem que respeitar si mesmo, né? Então, por exemplo, a autenticidade é justamente você não
ficar, eu não gosto de trap, eu vou ficar me ouvindo, eu vou me obrigar a ouvir trap. Eu não gosto de cigarro, mas eu vou ficar me obrigando a sentir o cheiro do cigarro porque eu quero ficar perto dela, de Cicrano, de Beltrano. Você vai perdendo a sua autenticidade e essa dissonância, né? Essa ruptura entre o seu eu interno, o seu eu real, o seu eu que sente as coisas, e a sua máscara social, o seu eu social, essa ruptura causa sofrimento psicológico, né? Principalmente quando essa ruptura é a longo prazo não. Existe uma longa exposição a essa ruptura. Essa ruptura também vem a partir do princípio, a partir do derivado dessa dissonância emocional vivida constantemente, continuamente, né? E geralmente essa dissonância emocional a gente vê naqueles perfis de pessoa que pode ter medo de ficar sozinho, ou ela já é um pouco mais altruísta, não é que ela tem medo de ficar sozinha, mas ela quer servir para as pessoas, ela não liga tanto para si mesma, sabe? Já é algo mais profundo. A gente tem na literatura, por exemplo, uma pessoa que é assim, Jay Gatsby, do Grande Gatsby, né? Existe uma dissonância cognitiva também, mas é menor, a dissonância é mais emocional. Por quê? Porque ele volta da guerra, ele quer reconquistar a sua amada, que agora está casada com outro, ele compra uma casa do lado dessa mulher, pela qual ele é apaixonado, me fugiu agora o nome da mulher, acho que é Ana, Sara, sei lá, um negócio assim. Ele é apaixonado por essa mulher e ele sofre constantemente, porque ele conseguiu tudo que ele queria, conseguiu dinheiro, teve ascensão, voltou da guerra viva, etc e tal, mas ele não tem a mulher que ele sempre quis. Então isso causa um grande sofrimento no Jay Gatsby. Mas ao mesmo tempo que ele sofre constantemente por não ter a mulher que ele quer, ele esbanja extravagância, né, usando um terno rosa, ele esbanja extravagância em festas exorbitantes, com drogas, bebida, mulheres, como se ele fosse um ricaço excêntrico hiper feliz com aquilo, né? E isso é um exemplo na literatura de dissonância emocional. Um outro que eu estava vendo esses dias, mas eu não me aprofundei tanto, é do personagem de ReZero. Acho que é ReZero. Acho que é Subaru o nome dele. Subaru. Ele tem o poder de... Quando ele morre, ele vai para o mundo de fantasia, e toda vez que ele morre, ele volta no tempo, né? Um período no tempo, não sei especificar quanto, mas ele volta. E aquilo vai gerando nele um certo estresse crônico, porque ele almeja algumas coisas, na maioria das vezes ser útil para as pessoas, já que na realidade, no mundo real, ele era um inútil, ninguém estava nem aí para ele. E quando ele é transportado para esse mundo de fantasia e ganha esse poder, ele quer resolver o mundo, ele quer ajudar as pessoas. É um sentimento, de certa forma, altruísta, mas vira um complexo de salvador. Ele quer salvar todo mundo, ele quer fazer a coisa certa sempre. E ele começa a ficar extremamente deprimido quando ele percebe que ele não consegue fazer isso, mesmo morrendo e voltando no tempo, né? E aí ele começa a ter um grande sofrimento interno, né, por causa desse complexo de Salvador, mas ao mesmo tempo ele transparece alegria o tempo todo. No desenho, no anime, ele sempre está tentando fazer as outras pessoas felizes. Ele está morrendo internamente, ele está sofrendo internamente, mas ele não transparece isso para ninguém, nem para o seu ciclo íntimo, pessoal mais íntimo, né? E isso acontece muito nos jovens de hoje em dia, né? Eu creio que a dissonância cognitiva ela parta sempre de uma dissonância emocional. Então os jovens hoje eles são extremamente egoístas, eles são extremamente apaixonados por grupos seletos de pessoas. Antigamente ainda tinha os nerds, as patricinhas,
as piranhas, os criazinhos. Hoje em dia tudo se mescla, porque as pessoas elas estão sempre trocando de pessoas, né? Como, igual trocam de roupa, né? E os jovens sofrem muito essa negligência. Eles sofrem muito com esse abandono, essa negligência familiar, essa negligência social, essa negligência, como se eles sentissem que eles nunca pudessem voltar para casa porque não há uma casa para voltar, né? Só que a partir dessa dissonância emocional, onde eles sofrem muito, alguns até transparecem muito esse sofrimento, mas eles vivem como se não sofressem, né? É engraçado porque são os que mais expõem suas tristezas e ao mesmo tempo são os que mais vivem como se não estivessem tristes, né? Se prostituem de forma literal, vivem em novos ciclos constantemente, se envolvendo com novas pessoas constantemente, né? Vivem se prostituindo também moralmente, sempre vendendo o seu eu real, o seu eu interno, para alguma máscara barata de trapper, de rapper, de gostosa, de altruísta, de garanhão, de moça recatada, moça autossuficiente. Existem várias máscaras ultimamente, né? E aí começa a sair da dissonância emocional e partir para dissonância emocional barra dissonância cognitiva, onde eles matam a si mesmo constantemente, fazem aquilo sabendo que eles não querem fazer, que eles não gostam de fazer, mas em prol de ser acolhido por um grupo, em prol de esconder as suas emoções de si mesmo, dispersar-se de suas emoções, eles vivem nessa constante peça de teatro que eles mesmos criam. E isso, obviamente, traz consequências para a vida adulta, né? Eu também ia falar das consequências da hiperatividade amidalar, né? Uma hiperatividade na amígdala, e como isso afeta também esse comportamento juvenil. Mas eu acho que eu prefiro no ensaio, porque assim eu vou canalizando cada ponto e se conectando. Esse é mais um vídeo realmente introdutório, não como se fosse dar uma puta aula, por não falar do ensaio, né? Mas deu para entender bem o que eu quis dizer, né? Então, quando esses adolescentes crescem, eles não desenvolvem, né, a sua regulação emocional, primeiro porque eles não lidam com suas emoções quando jovens. E quando eu falo lidar com as emoções, não é sentar no colo da mamãe e receber cafuné. Filho, que pena que ela te deixou. Regulação emocional é aquele exercício de, tipo assim, frear, né, o sentir das emoções de maneira exacerbada. Então, você foi demitido, sua namorada terminou com você, seu namorado terminou com você, o projeto que você estava fazendo falhou. Em vez de você sentir que seu mundo acabou, você regular, voltar uns passinhos para trás, desenvolver humildade, entender, tá, onde eu errei, como eu errei, por que eu errei, como fazer melhor, como mudar. Regulação emocional, né? O jovem, ele não faz isso. A primeira coisa que ele faz é ruminar esses sentimentos, internalizar, raciocinar os erros. Não, eu errei porque o fulano é safado e não sei o que, eu errei porque minha mãe lá atrás não fez o miojo que eu queria que ela fizesse, pá, pum, pá. Então ele não cria um sistema saudável de regulação emocional. O que ele cria é racionalizações, né, dos seus erros, das suas fraquezas, das suas faltas de virtudes, e aí ele cria uma camada protetora em cima daquilo, né? Então você não pode falar que ele é preguiçoso, que ela é preguiçoso, que ela é prostituta, né? Você está se prostituindo constantemente. Eu uso o conceito, a palavra prostituta, como ela derivou-se do latim, prostituere, né? Eu acho que é isso, do latim, prostituta vem de uma palavra no latim, prostituere, que
não necessariamente tinha a ver com prostituição sexual, mas significava você se expor, você se pôr à frente de algo degradante, né? Então, era considerado um prostituto, uma prostituta, uma pessoa que, sei lá, defendesse pedofilia. Você está se pondo à frente de algo degradante, né? Algo que não tem valor. Você está destruindo a sua própria imagem à toa, por nada, né? Você está se prostituindo. Tem outros sentidos também, até no sentido moderno da palavra. Se prostituir, se vender, se trocar por algo menor. E tem a ver com essa correlação da palavra do próprio latim, prostituere, né? Acho que é prostituere, né? Então, se não for, não tem problema, por causa que eu vou voltar nesse assunto no próximo vídeo. Mas você não pode falar essas coisas para uma pessoa, porque para uma pessoa dessa geração nova, nem quando ela se torna adulta, por causa que ela não desenvolve sua regulação emocional, sua habilidade de regulação emocional, ela não desenvolve o mínimo de humildade, o mínimo de empatia, tudo ela vê como um ataque pessoal. Você atacar entre muitas aspas, né? Você falar desses defeitos dela, ataca uma identidade dela, que é a identidade real. É o eu interno dela que ela quer matar. Ela desistiu de ser ela mesma, ela quer ser a máscara. Como se, uma analogia, é como se o eu interno das pessoas fosse o Bruce Wayne. Sabe, o Batman? Bruce Wayne, eu interno sou o Bruce Wayne. E a máscara que eu uso, máscara de rapper, de hippie, de gostosa, autossuficiente, de cria, de não sei o que, é o Batman. Sabe? Então, a gente quer ser o Batman o tempo todo. A gente quer ser a máscara. A gente não quer ser o Bruce Wayne. A gente não quer lembrar do Bruce Wayne, entendeu? Quando se torna adulto. A gente quer esquecer que existe um Bruce Wayne, entendeu? E ela confunde a máscara com o Bruce Wayne. Não, Bruce Wayne é o Batman. Bruce Wayne é isso aqui que eu sou. Eu sou essa pessoa autossuficiente, eu sou foda, não sei o que. E é justamente aí que a gente vê uma grande massa de pessoas mal formadas, né? Porque se você é adulto e você não consegue confrontar minimamente que seja os seus problemas internos, se você não tem a mínima capacidade, a mínima habilidade, a mínima perícia em regular suas emoções, é óbvio que você vai ser um grande, não é nem pouco, vai ser um grande escravo dos seus sentimentos, que é basicamente amarrar uma corda no pescoço e puxar. Você vai ser um eterno escravizado por pessoas minimamente mais capacitadas, minimamente mais inteligentes do que você. E quando eu falo minimamente, é minimamente mesmo. A pessoa não precisa ser mais inteligente do que você, assim, muita coisa, ser um Einstein 2. Muitas pessoas aí parecendo controladas por outras, basta a pessoa ser alfabetizada, já consegue te controlar. Se a pessoa tiver um ensino médio completo, a pessoa já consegue te manipular, sabe? E quando não há esse problema de outra pessoa te manipular, é você ser manipulado pelas suas próprias tendências ruins. Então você nunca confronta aquele fato de você ser uma pessoa que se vende à toa por qualquer coisa. E você vai se vendendo para essas situações degradantes, né? Vai se prostituindo, no sentido prostituere, latim, né? Se pôr na frente de coisas degradantes. E você, futuramente, uma hora vai ter que olhar para trás. Você não vai conseguir a vida toda andar como se fosse um cavalo. Um dia você vai olhar para trás. E quando você olhar para trás, você vai ver que você, entre caminhar num bosque, uma trilha, você escolheu caminhar num lamaçal, cheio de porcaria, achando que você estava fazendo a melhor escolha, né? Tomando um atalho. Sendo que aquele atalho, no final do dia, ele na verdade foi muito mais longo do que se você tivesse pegado a estrada principal. E aí, como falamos,
no começo do vídeo, essa dissonância, essa exposição contínua, prolongada, à dissonância emocional, à dissonância cognitiva, gera transtornos depressivos, porque você olha para dentro de si e você não se vê, você perde a sua autenticidade. Então você começa a desenvolver transtornos depressivos, ansiedade existencial. Você pode até também, dependendo do quão forte foi essa exposição, desenvolver também psicose, pode desenvolver também algum quadro assim de alucinação, sabe? Coisas que eu vou me aprofundar melhor, né, nesse vídeo do ensaio, etc. Então, é interessante a gente olhar para dentro de si, depois desse vídeo, e pensar assim: eu não sou um salvador, né? Logo eu tenho que fazer algum tipo de regulação das minhas ações. Não posso salvar todo mundo. E mesmo que eu queira salvar todo mundo, a primeira pessoa que eu tenho que salvar sou eu. Afinal, se eu morrer, como é que o meu corpo vai ser usado para salvar outras pessoas, né? E aí você começa a fazer seu trabalhinho de casa interna. Olha, não gosto disso, não gosto daquilo, vou me impor mais aqui, impor menos lá. E a partir dessa regulação emocional, você também vai ter uma regulação cognitiva, né? Você não vai ter essa dissonância. Porque se você respeita os seus sentimentos, e eu não falo isso novamente como um advogado diabo para fazer afago nas suas misérias ínfimas, né, comparadas a de outras pessoas, até da sua esquina, né? Eu não falo isso para você olhar e pensar, realmente, eu sou o maior miserável do mundo porque minha namorada de 15 anos terminou comigo. Não. É para você realmente, tipo, regular esse sentimentalismo exacerbado, ao mesmo tempo que também você não desprezar os seus sentimentos, entender de onde eles se originam, né? E a partir disso tudo, desprezar é uma palavra totalmente errada nesse contexto, mas você fugir, né, das armadilhas da dissonância cognitiva. E aí isso vira um combo, né? Quando você foge da dissonância emocional, da dissonância cognitiva, você naturalmente desenvolve a sua regulação emocional, naturalmente você se prepara melhor para a vida adulta e naturalmente você se torna uma pessoa melhor formada num contexto geral, não necessariamente um profissional melhor formado, um pai melhor formado, uma mãe melhor formada, um professor, professora. Não necessariamente é isso, tá? As coisas que eu vou me referir no vídeo do ensaio vão ser mais voltadas à hiperatividade amidalar, né? A hiperatividade da amígdala, como isso afeta o nosso córtex pré-frontal, e no final do ensaio, como isso afeta o comportamento moderno das pessoas, o comportamento das pessoas hoje em dia, né? Na tomada de decisão, nas interações interpessoais, né? E como isso, num contexto até mais geral social, afeta o país como um todo. Eu não estou falando isso assim, tipo, gente, olha só, eu vou partir aqui do desenvolvimento do córtex pré-frontal e eu vou explicar por que isso tudo tem a ver com o Brasil, e aí no final do ensaio eu vou explicar o que a gente tem que fazer para o Brasil melhorar como um todo. Não é essa a intenção final, o fim último do vídeo / ensaio, tá? É realmente uma como posso dizer, reflexão. Acho que a melhor palavra é reflexão, com base na psicologia, um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, né? Para abarcar um pouco da realidade.
na realidade como um todo. Meu ensaio não vai abarcar nem 2% da realidade do Brasil, mas um pouco da realidade vai ser abarcado naquilo ali. E já se parte de algum ponto interessante, algum ponto que é minimamente relevante de se entender, de se refletir sobre, entendeu? Mas no mais, o vídeo de hoje é isso, tá? Não se esqueçam de olhar os comentários, o comentário fixado aqui embaixo para ver meus outros projetos. Além do mais, também tem o link do canal Resenhada. Eu bebo muito da fonte lá do Resenhada também. Tags, repertório, entendeu? Não vou falar que eu copio alguma coisa dele, porque aí seria mentira, seria exagero. Eu não copio nada, né? Mas como eu e o Márcio a gente fala coisas muito parecidas constantemente, entre nós mesmos, entre nós dois e até nos nossos canais pessoais, a nossa intimidade, dá pra se dizer assim que eu bebo muito da fonte de lá, entendeu? Então entrem lá também, vocês devem curtir o formato diferente dele. E logo mais também estarei fazendo lives, né? Tô só esperando minha webcam chegar, graças a Deus. E aí eu pretendo fazer live quando a minha webcam chegar. Provavelmente vai ser também quando o Instituto São José de Anchieta vai inaugurar no YouTube, né? Fazendo lives sobre assuntos específicos, né? E outros canais também. Mas no geral é isso. Acho que já fui prolixo demais hoje. Voltando às origens, fazendo um vídeo de 40 minutos. Mas no geral é isso. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.